Atenção! Começa agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Você vai assistir a teleaula de número 7. Bons estudos! Satélites, naves espaciais, aviões, navios, trens, máquinas agrícolas, computadores, fogões, geladeiras e até panelas são resultado do encadeamento de vários processos de fabricação mecânica. Até uma peça simples como esta aqui passa por várias etapas de produção até chegar a uma forma como esta. Depois da fundição, são vários os processos de conformação mecânica que são utilizados até a formação de um conjunto mecânico. Processos como a laminação, a trefilação, a extrusão e o forjamento. Todos eles assuntos principais das nossas próximas teleaulas. Hoje nós vamos começar falando da laminação. Na teleaula de hoje você vai ver como se faz a conformação por laminação. Vai ver todas as etapas da laminação de um produto plano e vai conhecer algumas características e defeitos dos produtos laminados. Imagina como ia ser difícil fazer um almoço numa panela sem o processo de conformação mecânica da laminação. Ia demorar um bocado, não é? Pois trate de abrir o apetite do seu conhecimento, porque a nossa teleaula sobre laminação está começando. Pronto, Caio. Dá uma olhada como a alça ficou boa agora. Olha, Ananias, minha mãe vai ficar super contente, viu? Ela achou que nem tinha mais conserto. Graças à conformação mecânica, a gente pode fazer uma mudança permanente nas dimensões dos metais. Ixi, se eu falar isso aí pra ela, não vai entender nada. Mas é fácil, viu? Se você martelar um prego como esse aqui, você vai estar aplicando um esforço no material. Esse esforço vai causar uma mudança de forma. Para entender melhor, vamos falar antes sobre as propriedades dos materiais. Ananias, eu nunca entendi direito como é que materiais tão rígidos como o cobre e o aço podem ser comprimidos, puxados ou dobrados, até ficarem com um formato como essa alça aqui, por exemplo. Isso acontece por causa das propriedades mecânicas dos materiais, como a elasticidade e a plasticidade. A elasticidade é a capacidade que o material tem de se deformar se um esforço é aplicado sobre ele e de voltar à forma anterior quando o esforço para de existir. A plasticidade permite que o material se deforme e mantenha essa deformação se for submetido a um esforço de intensidade maior e mais prolongada. As propriedades mecânicas dependem de como os átomos estão agrupados. Materiais com estrutura CFC, ou cúbica de face centrada, estão agrupados de uma forma que permite o deslocamento de camadas de átomos sobre outras camadas. Por isso, uma estrutura dessa se deforma mais facilmente. E quais são os materiais mais fáceis de serem trabalhados por conformação mecânica, Ananias? O cobre e o alumínio. Olha, o alumínio pode ser laminado até espessuras tão finas como a tampa desse copo descartável de água aqui, ó. Parece uma folha de papel. Nesse estágio que eu estou fazendo aqui nessa indústria, eu já aprendi várias coisas. Por exemplo, quando é que eu ia imaginar que uma placa como essa pode ficar tão fina até se transformar em papel alumínio? Para ver como isso acontece, a gente vai ter que falar em conformação por laminação. Olha aí um bom exemplo de conformação. O pasteleiro lá do meu bairro passa a massa entre os dois cilindros e a cada passada ela fica mais comprida e mais fina. Na laminação acontece a mesma coisa. Uma placa de metal é forçada a passar por entre dois cilindros que giram em sentidos opostos com a mesma velocidade. A cada passe de laminação, ou a cada passagem do metal pelos cilindros, a espessura vai ficando cada vez mais fina. Quando passa pelo cilindro, o material sofre uma deformação plástica. Por isso a gente tem que ficar por dentro. Por causa da deformação plástica, o material tem uma redução de espessura e um aumento na largura e no comprimento, sendo que a largura é limitada pelo tamanho dos cilindros. Assim, uma placa de 22 centímetros de espessura
pode se transformar numa lâmina de 6 milímetros de espessura e quase 350 metros de comprimento. A laminação pode ser feita a quente ou a frio. Que tipo de laminação é feita aqui nesta fábrica? A laminação a frio, porque o alumínio é um metal de fácil conformação em temperatura ambiente. Já a laminação a quente é feita quando se necessita de grandes reduções de espessura. O aço, por exemplo, quando necessita de grandes reduções, é sempre laminado a quente porque, quando aquecido, sua estrutura cristalina apresenta a configuração CFC e as forças de coesão são menores, o que também facilita a deformação. Sendo a quente ou a frio, na laminação, parte dos lingotes que passam pelos laminadores podem se transformar em produtos de uso imediato, como trilhos, vigas e perfis, ou se transformar em produtos intermediários, que serão usados em outros processos de conformação mecânica, como a fabricação de automóveis e geladeiras. Como é o nome da máquina que faz a laminação, hein? Bom, o nome da máquina é laminador, mas a pergunta que vai ajudar a gente a entender o que é a laminação é: o que é o setor de laminação? O setor de laminação é organizado de tal modo que a produção é seriada e os equipamentos são dispostos de acordo com a sequência de operações de produção. Depois de passarem pelos cilindros, os lingotes já estão com o formato final desejado. Nas instalações de uma laminação, a gente encontra fornos de aquecimento e reaquecimento de lingotes, placas e tarugos, sistemas de roletes para deslocar produtos, mesas de elevação, tesouras de corte e, é lógico, o laminador. Olha aqui um laminador. Ele é formado por uma cadeira, que é a estrutura do laminador, e por uma gaiola, que é a estrutura que sustenta os cilindros. Uma coisa que eu aprendi é que os cilindros são as peças-chave dos laminadores, porque são eles que vão aplicar os esforços para deformar o metal. Dá uma olhada aqui, ó. Foi onde eu aprendi tudo sobre cilindros. Os cilindros podem ser fabricados em ferro fundido ou aço especial. Podem ser lisos para a produção de placas e chapas ou com canais para a produção de perfis. Os laminadores podem ser montados isoladamente, como este aqui, ou em grupo. Um grupo de laminadores, o pessoal dá o nome de trem de laminação. O trem de laminação, ele trabalha junto com equipamentos auxiliares e a sua denominação depende do número de cilindros que ele possui. Bom, mas eu acho que agora, para a gente entender esse trem direito, a gente vai ter que pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Este aqui é o duo, composto por 2 cilindros do mesmo diâmetro que giram em sentidos opostos e na mesma velocidade. Este aqui é o trio. São 3 cilindros dispostos uns sobre os outros. Na primeira vez, o material passa entre o cilindro inferior e o médio e, quando retorna, passa entre o cilindro médio e o superior. Aqui, a gente vê o quádruo, que apresenta 4 cilindros, 2 internos de trabalho e 2 externos de apoio. E agora, o universal, que tem 4 cilindros combinados, 2 horizontais e 2 verticais. É o mais usado na fabricação de trilhos. E, finalmente, o Sennheimer, que tem 6 cilindros, 2 de trabalho e 4 de apoio. A massa do pastel passa várias vezes pela máquina. A mesma coisa acontece com o metal, que passa várias vezes pelo laminador, para que a chapa ou o perfil fiquem com a espessura ou formato desejados. A gente consegue primeiro a laminação de desbaste, que tem a função de transformar os lingotes de metal em produtos semi-acabados, como blocos, placas e tarugos. Depois, esses produtos passam pelos laminadores acabadores e são transformados em produtos acabados. O processo de laminação tem várias etapas. Agora vamos ver as várias coisas que acontecem quando a gente está laminando um produto plano. O lingote pré-aquecido passa pelo laminador de desbaste e se transforma em placas. A placa é reaquecida e passa por um laminador, que tem a função de quebrar a camada de óxido que se formou no aquecimento. Nessa operação, entra em ação o jato de água de alta pressão na saída dessa primeira cadeira. Transportadores roletes levam a placa a um outro laminador, que diminui a espessura e aumenta a largura.
Na saída, a chapa passa por um dispositivo que achata suas bordas e por uma tesoura de corte a quente. Finalmente, a placa chega num conjunto de laminadores acabadores que pode ser formado por 6 laminadores quadros. Agora, ela sofre reduções sucessivas até atingir a espessura desejada. Depois, a chapa é enrolada em bobina por meio de bobinadeiras. Poxa, Ananias, então deve demorar bastante para uma placa ficar fininha como essa tampa aqui, né? Não, todo o processo é rápido. Só que para conseguir espessuras menores, a laminação de um produto plano continua a frio. A laminação a frio, ela garante um melhor acabamento e uma maior precisão dimensional. E a laminação pode ser usada então com alumínio, borracha, cobre e com papel. Por isso que a tampa desse copo aqui, ó, é tão fininha. Mas agora a gente precisa ver algumas características e defeitos dos produtos laminados. Ué, como assim defeitos? Então, vamos com calma. Primeiro, algumas características. Estes produtos estão sempre em barras, perfis ou chapas, e seu comprimento é sempre maior que a largura. Eles são muito usados tanto na construção civil quanto na indústria mecânica para a produção em série de grandes quantidades de peças. Os produtos laminados apresentam defeitos que geralmente são causados durante a fabricação da própria placa. Agora vamos ver os defeitos mais comuns. Os vazios podem ter origem nos rechupes ou nos gases retidos durante a solidificação da placa. Além de defeitos na superfície, a resistência do produto fica comprometida. As gotas frias, que são respingos de metal que se solidificam nas paredes da lingoteira durante o vazamento, se juntam à placa e provocam defeitos na superfície. As trincas que aparecem na placa ou durante a operação de redução em temperaturas inadequadas. As dobras, que acontecem por causa de reduções excessivas em que um excesso de massa metálica ultrapassa os limites do canal e sofre recalque no passe seguinte. As inclusões, que são partículas resultantes da combinação de elementos presentes na composição química da placa ou do desgaste de refratário. E as segregações, que acontecem pela concentração de alguns elementos nas partes mais quentes da placa, que são as últimas a se solidificarem. Elas ocasionam a fragilização do material. Além disso, o produto pode ficar empenado, retorcido e fora de seção, por causa de deficiências no equipamento e da variação de temperatura durante a laminação. Agora, para você não ficar empenado, retorcido nem fora de seção por causa da teleaula de hoje, fique de olho porque é hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você relembrou algumas propriedades dos materiais como a elasticidade e a plasticidade. Viu como é feita a conformação por laminação. Conheceu todas as etapas da laminação de um produto plano. E, finalmente, conheceu algumas características e defeitos dos produtos laminados. Nossa teleaula está chegando ao fim. Que tal você dar agora uma boa revisada no seu livro de estudos? E quando você for a uma pastelaria da próxima vez, preste atenção na laminação da massa. E aproveite para tomar uma garapa, que é uma delícia, né? Bons estudos e até a próxima teleaula.